Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a ditadura militar, né? No Brasil, ela durou de 1964 até 1985, né? Vamos falar um pouquinho sobre os desdobramentos, né, e os governos que governaram durante este período da chamada ditadura militar. Você sabia que até essa palavra ditadura ou regime militar, né, alguns apoiam que foi uma ditadura, porque não havia uma democracia, e outros dão um regime militar, dizendo que teve uma democracia, né? Eu não estou aqui me posicionando nesse vídeo, só gostei dessa imagenzinha e coloquei ali com essa palavra ditadura, tá? Mas existem pessoas que não usam esse termo ditadura mais, e sim um regime militar, por conta, então, dos apoiadores ou não, né, deste período da história do Brasil, ok? O que vai acontecer? A principal razão vai ser assim, ó. Nós falamos na aula anterior sobre o presidente João Goulart, o Jango, né? Em abril de 64, então, ele deixa o cargo, ele é tirado do poder, e os militares assumem o poder. Neste momento, hoje a gente ouve bastante a palavra um golpe militar, né? Naquele período não era essa palavra que se ouvia, era uma revolução democrática, ou seja, os militares estariam entrando no poder para garantir que a democracia continuasse no país, protegendo o país de uma ameaça comunista, ok? Quando, então, os militares tomaram o poder, é formada uma junta militar, tá? Com representantes da Marinha, da Aeronáutica e do Ministério da Guerra, que depois Exército, né? Então, esses três vão, então, governar o Brasil até ficar decidido como que vai ser a escolha de um novo representante para governar o Brasil, tá bom? A Constituição, ela é suspensa, né? E aí começa a governar por atos institucionais, tá? Então, olha só o que vai ser o ato número 1, né? Bem famoso, você vê em manifestações aí, né? Só a nomenclatura inicial de ato institucional número 1, número 2, número 3, número 4 e, por fim, o número 5, tá bom? No número 1, os direitos políticos dos cidadãos poderiam ser suspensos pelo prazo de 10 anos, bem como mandato tanto do legislativo, federal, estadual, né? Ninguém precisava ser julgado. Pessoas consideradas suspeitas ou comunistas tinham seus direitos políticos suspensos. Políticos que não aceitassem o regime perderiam seus cargos, tá? Então, esse já foi o primeiro ato, tá bom? Olha algumas das pessoas que tiveram seus direitos suspensos. JK, João Goulart, Jânio, Leonel Brizola, Miguel Arraes, todos esses que nós falamos nos capítulos anteriores, estavam relacionados aos governos populistas, todos esses perderam, então, os seus direitos políticos, tá? E também nesse ato institucional número 1, ficou definido como seriam as próximas eleições. Elas seriam, então, de maneira indireta, né? Então, os membros do Congresso votariam, escolheriam, então, quem deveria governar o Brasil. O que venceu foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Você pode encontrar aí na bibliografia apenas Castelo Branco, é o nome, então, que ele vai utilizar, né? O nome dele no trabalho fica Castelo Branco, tá bom? Isso aqui nós vamos falar já já. Aí o que vai acontecer? Castelo Branco governou de 64 a 67, tá? Ele queria manter uma aparência democrática, tá? A economia estava sempre conectada com o internacional, né, com os outros países, e ele queria ter o controle sobre o trabalhador, tá? Ele fez alguns acordos internacionais para a educação e algumas leis que impedissem a greve. E ele implantou o ato institucional de número 2, tá? O ato número 2 dizia respeito ao bipartidarismo, ou seja, esse monte de partido político que tem no Brasil não existiria mais. Existiriam dois partidos, ó, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tá? Dizia-se que um era de apoio, outro de oposição, mas na verdade, né, o governo mandava em tudo era farinha do mesmo saco, tá bom? E aí vai ser uma eleição indireta também para governadores, prefeitos, para governadores. Os prefeitos serão nomeados pelos governadores, né? Então, assim ficou definido como seriam as eleições, né? E como vai escolher os cargos públicos, ok? Uma nova Constituição, né? Ele vai lutar para que tivesse uma nova Constituição, tá? E aí o Poder Executivo, então, escolheu o presidente, no entanto, o nome precisava ser aprovado pela junta militar, né? Isso que eles determinaram, tá bom? Mas sempre essa junta militar tinha que apoiar quem seria o presidente. Isso foi determinado no governo dele para os próximos presidentes, tá? E o próximo presidente foi Arthur da Costa e Silva, mais conhecido como Costa e Silva, né? Governou de 67 a 69, tá? Quando ele entra no poder, a oposição contra ele foi muito grande, tá? Carlos Lacerda, aquele jornalista que nós já ouvimos falar sobre ele vai ajudar a implantar o regime militar. Agora ele estava contra o sistema, então ele
ele pensou que ia ser uma coisa, não foi aquilo que ele queria, então começou a se opor, então, ao regime militar e pedindo a volta à democracia, tá? Ele juntou os antigos rivais, como JK e Jango, para formar a Frente Ampla, que deveria lutar, então, pelo fim do regime militar. Em 68, mesmo sendo proibidos os protestos, né, as pessoas iam para as ruas, iam se manifestar, tá bom? O movimento contra o regime vai aumentar cada vez mais. E uma delas, um jovem chamado Edson Luiz, ele foi morto, né? E aí, essa morte aqui levou as pessoas a se manifestarem mais ainda, né? Em 68, cerca de 100 mil pessoas se manifestaram lá no Rio de Janeiro, tá? Aqui uma faixinha, né? Abaixo a ditadura, o povo no poder, eles já começam, então, a reclamar desse novo modelo que tinha sido implantado no país. Bom, greves. A ANL, Ação Libertadora Nacional, né, foi criada por Carlos Marighella, né, que era um comunista. PCBR, Partido Comunista Brasileiro, criado por Mário Alves. MR, Movimento Revolucionário. E, junto com todos esses partidos aí, né, 43 facções também foram criadas, tá? Lembrando que eu falei lá atrás, né, quando o presidente colocou o bipartidarismo, eram oficiais, né, mas oficiais, várias coisas foram surgindo aí no Brasil, tá bom? Essas facções lutavam pelo povo, contra a ditadura e a favor das causas operárias. Ação do regime militar, tá? Endurecer cada vez mais as forças de opressão, imprensa e censura, tá? Aí você vai ter o ato 3 e o 4, que são menos famosos, digamos assim, né? Um vai confirmar, o 4, por exemplo, vai confirmar que tudo anteriormente é válido, tá? E aí, no dia 3 de dezembro de 68, é instituído o ato número 5, tá? Esse ato número 5 é considerado o mais duro, digamos assim, né? Ele limitava drasticamente a atuação política dos brasileiros. O Poder Executivo poderia ser fechado, o Congresso Nacional, o Poder Executivo poderia fechar o Congresso, né? Quem é o Poder Executivo? O presidente, ele tinha poderes para fechar o Congresso e outras instituições que ele quisesse, né? Caçar mandatos políticos, demitir e aposentar quem ele quisesse, se opusesse aos sistemas, tá? Os governos, então, seriam indicados pelo presidente e a censura vai aumentar cada vez mais, tá? Os militares vigiavam as pessoas, especialmente nas universidades, né? Desse é um período de maior repressão. As disciplinas de História e Geografia, por exemplo, são substituídas por estudos sociais, né? Então, você deveria aprender outras coisas e não a questionar o sistema, digamos assim, decorar datas, é o que nós não usamos mais hoje, era usada mais naquele período porque, né, tinha-se, então, um controle maior sobre o que era ensinado, digamos assim. Em São Paulo foi criada a Operação Bandeira, né, para coordenar a repressão a esse sistema, né, e aí esse presidente ele sofre um derrame, né, e seu vice, então, Pedro Aleixo, não assumiu porque a junta militar não o apoiou, tá? E aí, nesse contexto aí dessa instabilidade política no Brasil, um embaixador americano foi sequestrado aqui no país. Como resgate, os revoltosos exigiram que 15 presos políticos fossem soltos, tá? Isso aconteceu, tá? No meio de toda essa confusão aí, tinha essa instabilidade. E a junta militar, então, escolhe o próximo presidente, que vai ser o senhor Emílio Garrastazu Médici, tá? Para sua alegria, ele é conhecido apenas como Médici, ok? Mas o Médici vai ser um assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Fique ligadinho que nós vamos continuar este vídeo, ok? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até mais.